No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com destaques para as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta quarta-feira, hoje 17 de março, você confere. Governo do Estado anuncia a volta da cogestão e autoriza a abertura das atividades não essenciais. Justiça mantém suspensa a realização de aulas presenciais na rede pública e particular, enquanto durar a bandeira preta. Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, anuncia colapso total em seu sistema de saúde. Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais chegam a um meio termo e Feira Livre voltará a acontecer nesta semana. Fechado mais um bingo clandestino na capital do vinho. Desta vez, a ocorrência foi na Avenida Osvaldo Aranha. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. A partir da próxima segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul vai retomar o modelo da cogestão no distanciamento controlado e permitir que os serviços não essenciais voltem a funcionar. Esses estabelecimentos estão há quase 3 semanas fechados devido ao alto nível de internação nos hospitais. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, após reunião com o governador Eduardo Leite e membros do Comitê Científico. Atenção, empresários e trabalhadores do setor de comércio e serviço do Rio Grande do Sul. Eu sou o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Acabamos de concluir uma videoconferência com o governador do estado, secretários, membros do Comitê Científico e empresários, líderes empresariais do Rio Grande do Sul, onde foi confirmada a volta da cogestão no dia 22 de março, na próxima segunda-feira. E mais do que isso, e o mais importante de tudo, a reformulação dos protocolos sanitários, possibilitando a volta dos serviços considerados não essenciais. Ou seja, todas aquelas empresas que estavam sem poder trabalhar nas últimas 3 semanas vão poder voltar com a sua atividade econômica a partir da próxima semana, segunda-feira. Isso é muito importante para que protejamos o setor econômico do Estado, ao mesmo tempo que façamos protocolos rígidos no cumprimento das obrigações sanitárias em defesa da vida. Além disso, o governo do Estado anunciou uma série de linhas de crédito com juros subsidiados através do BRDE, do Badesul e do Banrisul, para apoiar e subsidiar essas empresas que passam por terríveis dificuldades econômicas. Juntos, vamos vencer a pandemia, defendendo a vida, o trabalho, o emprego e a renda no nosso estado. A reabertura do comércio não essencial, a partir da próxima semana, poderá ocorrer de segunda a sexta-feira até às 8 horas da noite, com entrada até às 7. Restaurantes, bares e lanchonetes poderão atuar sem restrições de dias até às 5 horas da tarde, com entrada até às 4. E hotéis e alojamentos com lotação máxima de 50%, desde que possuam o selo Turismo Responsável. A restrição de atividades todos os dias entre 8 da noite e 5 da manhã será mantida até o dia 30 de março. Com a volta da cogestão, os prefeitos podem adotar medidas menos restritivas que as impostas pelo governo do estado. Assim como aconteceu com o Hospital Tacchini dias atrás, agora foi a vez do Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, anunciar o colapso total do seu sistema de saúde. Em nota oficial, a instituição que integra o sistema Tacchini afirma que atingiu o máximo de ocupação dos seus equipamentos de ventilação mecânica destinado aos pacientes de alta complexidade diagnosticados com a Covid-19. Tal situação foi comunicada também ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS, à Administração Municipal de Carlos Barbosa, à Coordenação Estadual de Regulação de Leitos, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também ao Ministério Público. O Hospital São Roque ressalta que, independentemente das dificuldades enfrentadas, segue com o compromisso de prestar o melhor cuidado possível à comunidade de Carlos Barbosa e região, seja através da sua estrutura,
seja através das suas equipes assistenciais. Entre os dias 22 de março e 5 de abril, a CDL de Bento Gonçalves e a Universidade de Caxias do Sul oferecem o curso online Gestão de Mídias Digitais e Estratégias de E-Commerce. A qualificação visa capacitar os participantes a se inteirar cada vez mais com as mídias sociais e o comércio eletrônico, os quais trouxeram ao varejo novas estratégias de venda e de relacionamento, especialmente diante de um cenário de restrições impostas pela pandemia. Além disso, pode ser uma oportunidade de ampliar a capacidade e fortalecer os vínculos com os seus clientes e captar novos públicos. O curso será voltado aos associados da CDL, acadêmicos e egressos da UX e público em geral, e as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março. Mais informações quanto aos custos, o formato do curso e até mesmo possíveis dúvidas podem ser obtidas pelo telefone da CDL 3455-0555. Depois de embates na Justiça e até mesmo a iminência de um desentendimento entre feirantes e Guarda Civil Municipal, finalmente a Prefeitura de Bento e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais selaram um acordo e as feiras Ecológica e Livre voltarão a acontecer em Bento Gonçalves a partir desta semana. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Diogo Siqueira e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cedenir Postal, estiveram reunidos definindo ações que serão feitas por ambas as partes para que as feiras ocorram respeitando os protocolos vigentes. E no próximo sábado, as feiras retornam no centro da nossa cidade. Já na sexta-feira à tarde, a Feira Ecológica também retornará. Agora, não sei se no final da tarde da quarta-feira ou na quinta-feira, a administração municipal vai publicar um novo decreto autorizando as feiras do nosso município. Claro, com novas regras, as entradas vão ser feitas barreiras com medição de temperatura, a disponibilização do álcool gel. Em cada banca vai continuar tendo o álcool disponível, todos os agricultores usando máscara e a forma das pessoas adquirirem os seus produtos também a gente já está em conjunto com a Secretaria da Agricultura fazendo um formato diferente para não aglomerar e não propagar o coronavírus. Então isso é uma notícia boa para os agricultores que conseguem vender os seus produtos e os consumidores que conseguem adquirir os produtos saudáveis diretamente da nossa agricultura familiar. Assim como em todos os estabelecimentos, ficou acordado que servidores da Secretaria da Agricultura estarão nas vias de acesso à feira, aferindo a temperatura corporal dos consumidores e haverá também a distribuição de álcool em gel. Os feirantes serão responsáveis por evitar aglomerações próximo às suas tendas e também terão o álcool gel para distribuição aos clientes. Na reunião desta quarta-feira, ficou acordado que um novo decreto municipal liberando a realização das feiras deve ser publicado até esta quinta-feira. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma.
óculos de sol com grau, aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A quinta-feira vai ter quadro de clima praticamente igual a esta quarta, ainda com a presença da instabilidade que atingiu diversas regiões do estado. A chuva vai predominar ao longo da quinta-feira, mas não se descarta algumas aberturas de sol, o que pode trazer risco de temporais isolados em algumas áreas. A formação de uma frente fria muito afastada em alto mar entre o litoral de Santa Catarina e do Paraná vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade nos dois estados. Por isso, o céu fica bastante encoberto nesta quinta e chove forte a qualquer hora entre Florianópolis, o Vale do Itajaí, a Grande Curitiba, litoral do Paraná e entre Guarapuava e Londrina. No centro-oeste dos dois estados, assim como no extremo norte gaúcho, o dia vai começar com sol e chove de forma muito isolada entre a tarde e a noite. Nas demais áreas gaúchas, incluindo Porto Alegre, o tempo continua firme. A mínima prevista na capital gaúcha é de 21, máxima de 30 graus, e em Curitiba, a mínima de 18, máxima de 24 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para esta quinta a presença do sol, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva. As temperaturas devem variar nesta quinta-feira entre a mínima de 17 e a máxima chegando aos 28 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é 17 de março, assisti por volta da 1h uma entrevista que o NB Notícias fez conjuntamente com a TV Com, direto com o prefeito Breda de Cotiporã e o médico Rui Steblish, médico encarregado da saúde pública em Cotiporã. Qual era o tema central da entrevista? O uso do kit coronavírus. Aquilo que ficou conhecido como tal. Engloba aí o uso de alguns medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, vitamina, etc. Esse kit que tem sido aí o motivo de agressão de parte a parte de quem é a favor e contra, usado politicamente por uns e por outros, para tanto ofender quanto atacar quem é a favor. A entrevista que eu assisti hoje à tarde com essas duas pessoas, no comando de uma situação de uma cidade, ou seja, Cotiporã, essa pequena cidade, bonita, querida por todos nós, aqui de Bento Gonçalves, nossa cidade vizinha. Essa entrevista deixou bem claro de como é importante ter pessoas competentes, dedicadas, bem informadas, serenas na busca daquilo que é melhor para a sua população, principalmente num quadro de saúde, principalmente num quadro como esse que estamos vivendo. Os relatos do prefeito e os relatos do Dr. Rui em relação ao que foi feito sobre a prescrição desse kit e os resultados positivos naquela cidade
é algo inacreditável. Pelo menos para alguns. Para mim não era. Porque como adepto ao kit, como alguém que está ouvindo tanto falar disso há praticamente um ano, eu já tinha chegado às minhas próprias conclusões, que são as deles, e que revelam na prática por que a importância do kit. Mas já vou avisando aqueles que são contra o kit e querem atacar aqueles que são a favor. Fiquem tranquilos, vocês não precisam usar. Deixem aqueles que querem e que se convençam que é bom e que tenham a indicação médica usar. Não precisa atacar ninguém. Até porque se eu passar pelo coronavírus, com certeza pedirei para o meu médico o kit. E se ele não me receitar, eu vou trocar de médico. Não achando, imaginando que vai matar o coronavírus. Não, mas na certeza daquilo que o Dr. Rui e o prefeito testemunham como acontecendo lá e que vem testemunhos do mundo inteiro a respeito disso. Que o enfrentamento do mal do coronavírus nas suas consequências são muito melhor enfrentados com o kit do que sem o kit. Afinal, é melhor não ter que ir para a UTI, ou ser entubado, ou precisar de um respirador, o que parece ser, e tenho certeza que é ouvindo especialistas nisso, que defendem isso, que é o caminho para evitar chegar lá. Fica aqui a minha recomendação. Depois do jornal, agora, no fim do meu comentário, quando terminar o jornal, vai passar a entrevista. São 50 minutos. Tire o seu tempo para ouvir uma lição de serenidade e competência e tire suas dúvidas e chegue às suas próprias conclusões. Eu já cheguei às minhas. E se você preferir, assista no Facebook do NB Notícias, tantas vezes quanto você quiser. O fato é que, pelo que vejo, pelo que ouvi, é imperdível. E assim você poderá decidir sozinho o que será melhor para você logo aí na frente, caso você necessite de algo tendo pegado o coronavírus. Pense nisso e fiquem com Deus. As aulas presenciais nas escolas públicas e particulares do Rio Grande do Sul estão suspensas enquanto estiver vigente a bandeira preta no sistema do distanciamento controlado. A decisão foi tomada pela juíza Rada Maria Metzger Zaman, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. A juíza explica que essa decisão é uma contradição à reabertura das escolas no estado em um momento de superlotação nos hospitais. A magistrada lembra que as escolas se mantiveram fechadas durante quase um ano e que retomar as atividades presenciais no pior cenário da pandemia viola direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida e à dignidade humana. O Estado havia autorizado atividades de educação infantil e para o primeiro e segundo anos do ensino fundamental durante a bandeira preta. Porém, a juíza considera que mesmo as crianças nesta idade apresentando menor risco à doença, os profissionais envolvidos na educação, seus familiares e também restante das pessoas seriam colocados em risco. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, está intensificando uma campanha de conscientização com o objetivo de reduzir os riscos de contágio por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Além de alertar para a importância de manter os cuidados necessários, como a higienização das mãos e manter o distanciamento social, a entidade defende que a população busque atendimento médico logo que forem detectados os primeiros sintomas de coronavírus. O presidente da AMESNE e ex-prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, lembra que nas cidades onde já é aplicado esse tipo de protocolo, nota-se uma redução expressiva no número de internações. Os 49 municípios da Serra Gaúcha, através da AMESNE, lançaram a campanha, recentemente, Tratamento Imediato a Serviço da Vida. É a proposição de uma política pública que, além do feche, fique em casa, e da vacina,
que está chegando aos poucos, também termos outros mecanismos de combatermos o coronavírus. E nesse sentido, a população está sendo esclarecida que procure atendimento imediato nos primeiros sintomas. E as unidades de saúde, os municípios, se organizaram, estão se organizando, alguns ainda, para colocar à disposição da população esse tratamento imediato. As nossas pesquisas, os nossos estudos mostram que reduzem no mínimo 50% o número de leitos de UTI de ocupação e no mínimo 50% nos óbitos, nas mortes. Então não espere, cuide-se e aos primeiros sintomas procure a unidade de saúde e o atendimento médico para fazer o tratamento. De acordo com a Amesne, os municípios que já aplicam o protocolo de atendimento imediato nos primeiros sintomas tiveram redução de até 50% nos números de internações nos hospitais. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números dos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os 497 municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 47 pacientes internados com Covid-19, 2 a menos que o boletim da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 19 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 51 respiradores, 3 a mais que os dados anteriores. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 72 pacientes seguem internados, 12 a mais se comparado ao levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações que são repassadas diariamente pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. O Ministério da Saúde publicou uma dispensa de licitação que soma quase 8 bilhões de reais para agilizar a compra das vacinas da Janssen e da Pfizer contra o coronavírus. E já começou a distribuição de mais 4 milhões e meio de doses da Coronavac para todo o país. Mais informações a gente confere na reportagem. A dispensa de licitação vale para a compra de vacinas contra a Covid-19 do laboratório Janssen, no valor de 2 bilhões 139 milhões de reais, e da Pfizer, no valor de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Até agora, o Ministério da Saúde já contratou 138 milhões de doses desses dois laboratórios para 2021. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez uma reunião virtual com representantes da Janssen para tratar da análise do uso emergencial da vacina. O imunizante da Pfizer já possui o registro definitivo da Anvisa para aplicação no Brasil. E o Ministério da Saúde começou a enviar o 8º lote da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan para todo o país. São 4 milhões e meio de doses que chegam até esta quarta-feira para todos os estados e Distrito Federal. E para conscientizar a população sobre a importância da vacina e de manter os cuidados contra a Covid-19, o Ministério lançou esta campanha para a TV. Brasil imunizado, somos uma só nação. O Ministério também anunciou que a tradicional campanha nacional de vacinação contra a gripe, que antecede o período de inverno no país, começa dia 12 de abril. A vacina trivalente é voltada para um público-alvo de 79 milhões de pessoas, entre elas crianças, gestantes, idosos e professores. A campanha vai coincidir com a vacinação contra a Covid, que deve ter prioridade, segundo o Ministério da Saúde. A orientação é de manter um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. Mais um ponto clandestino de jogos de azar foi fechado em Bento Gonçalves. Na noite da terça-feira, as equipes da Força de Segurança receberam denúncias de aglomerações e, ao chegarem no local, flagraram jogos ilegais, bingo eletrônico e máquinas caça-níqueis em plena atividade.
O caso ocorreu na Avenida Oswaldo Aranha, onde as equipes da Guarda Civil Municipal e do 3º BPAT detiveram 9 pessoas, sendo que 8 eram jogadores. Uma mulher de 35 anos, identificada como a gerente do local, também foi detida. Ao menos 19 máquinas estavam em funcionamento e foram apreendidas pela Polícia Civil, que recolheu ainda R$ 1.834 em moeda corrente. Todos os envolvidos foram enquadrados por participação em jogos ilegais e por terem descumprido as medidas preventivas contra a Covid-19. Na semana passada, um outro bingo clandestino foi interditado na rua Doutor Antunes, no centro de Bento Gonçalves. As guarnições da Brigada Militar, da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual tiveram participação efetiva em uma ocorrência que lembra bem as cenas do filme Um Dia de Fúria. Tudo começou no centro de Bento Gonçalves, onde o condutor de um carro Fiat Punto, com placas de Carlos Barbosa, tentou atropelar um agente municipal de trânsito. Diante do fato, as forças de segurança foram mobilizadas com o propósito de abordar o condutor, que se negou a parar e fugiu do local. Após seguir por algumas ruas da área urbana de Bento Gonçalves, o motorista fugiu pela BR-470 em direção a Carlos Barbosa, sendo perseguido por diversas viaturas. Na altura do quilômetro 227, próximo ao trevo de acesso ao desvio Blaut, o carro abalroou uma viatura da Brigada Militar que acabou capotando na rodovia. O condutor do veículo, um homem de 56 anos, foi preso pelas guarnições e encaminhado pelos bombeiros voluntários de Garibaldi ao Hospital São Pedro. Os 2 policiais ocupantes da viatura foram encaminhados ao Hospital São Roque de Carlos Barbosa, onde passaram por exames médicos e já foram liberados. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, 17 de março. O nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. E através do aplicativo Conecta TV Com, você pode baixar e conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!